Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, novamente nos encontramos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje nós vamos ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. É o último capítulo do Evangelho. Mas não é porque é o último que nós vamos já encerrar já. Não, nós vamos continuar lendo outras mensagens. Então a mensagem de hoje o tema é pelos obsidiados. Então esta questão obsidiado é uma questão assim muito complexa. Por que muito complexa? Porque ao mesmo tempo que é muito complexa, é muito relativa. E nós, principalmente os espíritas verdadeiros, tem que agir com bastante cautela quando depara com uma situação semelhante a uma questão de obsidiado. Esse vídeo pode ser que se transforme em 2, 3, mas eu vou tentar esclarecer algumas coisas. Nós temos que entender que muitas pessoas não entendem que obsessor é uma coisa, espíritos sofredores é outra coisa, espíritos carente, doente é outra coisa, espíritos das trevas é outra coisa. Aqueles que auto se intitulam mestres das trevas é outra coisa. Aqueles que se dizem anticristo é outra coisa completamente diferente. E nós temos visto em muitas casas espíritas pessoas que chegam dizendo assim, fulano, obviamente se dirige ao presidente. Fulano, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que eu estou com um obsessor. Mas que certeza ele tem que ele está sob a influência de um obsessor? Isso nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Porque o obsessor não é assim como as pessoas pensam. Nós nos encontramos rodeados 99% de espíritos sofredores, que é diferente de obsessor. Obsessor é aquele espírito que em vidas passadas nós muito o prejudicamos e que ele prometeu vingar-nos. E ele não faz mais nada a não ser viver no nosso encalço. Que em determinados momentos, às vezes ele afasta até certos espíritos sofredores que está conosco para permanecer ali agindo. Muitas pessoas um dia fizeram essa pergunta para Divaldo Pereira Franco. Divaldo, no hospital psiquiátrico, existem muitos obsessores? O Divaldo disse assim, nem obsessor e nem espírito sofredor. Mas por quê? Porque o que o obsessor tinha que fazer, que o espírito sofredor tinha que fazer, ele já fez, que foi mandar para o hospital psiquiátrico aquele seu algoze.
Olha o raciocínio de Divaldo. E muitas pessoas acham que no hospital psiquiátrico é cheio de espírito obsessor. O que ele vai fazer lá? Se ele já mandou para lá quem ele queria? É óbvio que tem lá alguns espíritos, sabe? Porque nós somos rodeados de espíritos. Inclusive nós mesmos somos espírito. O que nós não podemos nos esquecer é que nós somos capazes de nos obsidiar. Eu sou capaz de me obsidiar porque existe a obsessão de encarnado para encarnado. Então é natural o namorado obsidiar a namorada, a namorada obsidiar o namorado, a esposa obsidiar o esposo a esposa. Preste bem atenção para você ver como que o negócio é complexo e é relativo. Existe o obsessor de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, sabe? Inclusive tem uma pequena historinha que diz assim que uma senhora foi num centro espírita e clamou lá para o presidente, falou assim, olha, eu queria que vocês realizassem um trabalho de desobsessão para mim, porque o meu marido, desde quando ele morreu, ele não dá sossego para mim, eu não consigo arrumar mais namorado. Ele é meu obsessor. Aí evocaram, perdão do erro, evocaram o espírito do marido dela, e o marido dela falou assim, pelo amor de Deus, orienta essa mulher para que ela me liberte, porque ela que é o meu obsessor, ela não me deixa em paz. Para todo lado que eu vou no plano espiritual, ela está mentalmente me puxando para trás através do ciúme que ela tinha de mim na terra. Ela continua a ter ciúme de mim até hoje no plano espiritual. Então não sou eu o obsessor dela, ela que é minha obsessora. Olha só para você ver como são as coisas. Então aqui diz assim, ó, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então é a ação. Ele persiste tanto ali, naquela ação, que ele acaba prejudicando aquele encarnado. Mas nós não podemos nos esquecer que nós, desencarnados, de tanto ficar pensando no papai que já morreu, que não morreu, na mamãe, na titia, no titio, de tanto nós ficarmos apegado àqueles que já partiram, nós também atrapalhamos a evolução deles do outro lado. Olha só para você ver como são as coisas. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo. Então, a ação persistente de um obsessor, de um espírito sofredor, de tanto ele permanecer ali influenciando o encarnado, ele pode causar todo esse transtorno, tanto na influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo. Às vezes tem pessoas
que tem todo sintoma de um ovoide no intestino, no abdômen. E é tudo influência. Às vezes a pessoa sofre aquele aperto no peito, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela vontade de morrer. E vai ao médico, gasta o que tem, o que não tem, e não descobre a causa daquele mal-estar que a pessoa sente. É a ação persistente daquele espírito desencarnado que próximo a ele ou a ela se encontra, causando-lhe aqueles transtornos no corpo físico. E é tão interessante, vai dizer mais para frente aqui, mas eu vou dizer agora. É tão interessante que a persistência desses espíritos sofredores, obsessores, a persistência deles rente a nós, a persistência deles prolongada, as energias deles pode, de alguma forma, impregnar o nosso corpo físico de uma tal forma ao ponto de lesar o nosso organismo físico. Então, se eles se alojam no estômago, você pode ter uma úlcera. Se eles alojam nos teus pulmões, você pode passar a ter uma efizema pulmonar, as energias. Se eles alojam no coração, você pode, aquelas energias, você pode ter uma insuficiência no coração. Se eles alojam na tua massa encefálica, você pode vir a ter transtornos psiquiátricos, necessitando depois do auxílio dos nossos queridos psiquiatras. Se eles se alojam no intestino, você pode ter seríssimos problemas no intestino, no pâncreas, nos rins. Tudo influência desses irmãos. História breve. Um amigo meu cramou que na cidade de São Paulo, lá ele reside até hoje, a mulher dele, de um momento para outro, entrou num quadro degenerativo. E os médicos já tinham gastado, aliás, aplicado tudo quanto é tipo de medicamento, de droga, de medicamento. E ela entrou num quadro de coma profundo. Dá para acreditar nisso? Se vocês não acreditar, assista os vídeos de Dr. Sérgio Oliveira, o maior cientista pesquisador da glândula pineal. Ele quem contou isso, e eu estou tomando a liberdade de levar o conhecimento das pessoas. Então, mas ele é amigo meu também, o Dr. Sérgio Oliveira. Por isso não tem problema nenhum. Um amigo, a mulher desse amigo, entrou num quadro assim, né, vegetativo, coma profundo. De um momento para outro, ela que tinha uma saúde maravilhosa. Aí, o que aconteceu? Depois que os médicos gastaram todo tipo de medicamento, levou o conhecimento dele, falou, olha, infelizmente ela vai vir a óbito. E ele, como era espírita, ele não é que ele se apegou à fé, porque na verdade, queridos irmãos, o que é a fé? As pessoas falam tanto em fé. Ah, porque a fé, eu tenho fé, fé. O que é a fé? A fé, na verdade, a verdadeira fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Olha que maravilha!
Não é diferente das fés que nós ouvimos dizer por aí? Tudo bem, abreviando a história. E ele, no centro espírita, ele levou o conhecimento do presidente. O presidente falou assim: olha, nós vamos levar um médium lá de efeito físico, né, para aplicar um passe. Esse médium tem evidência e nós vamos ver o que nós podemos fazer. Chegar lá, conversaram com o diretor do departamento, foi concedido e o médium aplicou um passe naquela paciente. Quando ele aplicou um passe, ele viu que ela estava todinha, como se fosse o novelo de linha. Ela estava todinha como se fosse uma rede de linhas negras, lamacentas, assim, pregadas no corpo dela. E ele levou o conhecimento do senhor, marido dela. Falou, ela tá assim, 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 por isso que ela não se recupera. Porque todo medicamento que é injetado nela, essa rede negativa retira a substância do medicamento, transformando o medicamento em placebo. Olha que absurdo. E essa rede foi montada por um obsessor dela. Então nós vamos ter que realizar um trabalho de desobsessão para que esse irmão lá no centro espírita se manifesta, médios sérios, 20 dias sem comer carne, 20 dias sem pôr cigarro na boca, aquele médio que jejuma, aquele que, sabe, que a gente não vê muito por aí não. E realizaram o trabalho lá no centro espírita e toda aquela cadeia de redes foram retiradas do corpo espiritual e físico da paciente assim que o obsessor se manifestou e foi tratado. No outro dia, a mulher saiu do coma profundo. 4 dias depois, a mulher deixou a UTI. Mais 2 dias depois, a mulher já se encontrava em casa. 2 anos depois, ela foi mamãe. Olha o que um obsessor é capaz de fazer com a pessoa. Então, meus amigos, nós vemos muito nos hospitais, no pronto-socorro, nas UPAs, no pronto atendimento, centenas de pessoas clamando dores para tudo quanto é corpo, tudo quanto é parte do corpo. Não devemos nos esquecer que todos nós somos sensitivos nato. Todos nós temos uma capacidade de captar as energias do mundo espiritual, da erraticidade. Todos nós captamos as energias dos irmãos sofredores que se encontram no plano espiritual. Então, se um ser desencarnou com um problema pulmonar e ele encontra a vagar-se por aí e sentindo afinidade comigo, eu vou passar a ter problema pulmonar, eu vou passar a ter problema de coração, eu vou passar a ter problemas psíquicos, eu vou passar a ter... Enfim, eu vou passar a ter vários tipos de problema. Aí eu vou ao médico e clamo para o médico. O médico realiza os exames e não encontra nada. E a pessoa, mas eu tô sentindo, doutor, como que o senhor tem coragem de me dizer que eu não tenho nada? Procura uma casa espírita séria, meu irmão. Isso aí não é doença física. Essa angústia, essa ansiedade, essa melancolia, 50% tem a ver com as perturbações do dia a dia, com os conflitos do dia a dia, mas 50% é espiritual. É que você nunca foi informado a respeito desta questão, porque os espíritas parece que têm preguiça
de informar a humanidade a respeito da realidade. Ninguém tem coragem de vir meter a cara aqui e dizer o que eu estou dizendo. Vai buscar um passe, vai buscar uma água fluidificada, independente de religião. Você não precisa ser espírita para ir em uma casa espírita receber um passe espiritual. Vai buscar o que é melhor para você. Ou você não tem amor próprio, ou você não gosta de você. Porque a presença desse irmão próximo a você leva você a sentir todos os males que você está sentindo. Essa depressão que você está sentindo, sabe? É nada mais, nada menos que 90% transtornos obsessivos, que as influências negativas desses espíritos bloqueia no cérebro as funções cerebrais nas áreas correspondentes, que descarrilha por todo o organismo os hormônios que o organismo necessita. Então essas energias negativas, elas bloqueiam e falta no organismo, nas áreas correspondentes, aquele hormônio, aquela toxina. Aí você entra nesse pânico, nessa síndrome. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai, que falta de ar. Ai, que dor no peito. Ai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ah, meu amigo, minha amiga, vai rezar. Em vez de você ficar aí nesse tilique, vai rezar. Os psiquiatras estão certíssimos em prescrever alucinógenos para te acalmar. Mas não pensa que o alucinógeno ele vai atuar na causa onde encontra-se o perispírito e o espírito, que não. O alucinógeno ele vai só procurar tampar o sol com a peneira. A causa vai permanecer. Porque a causa é de sua responsabilidade você procurar hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. Então a presença desses espíritos leva você para centros cirúrgicos, leva você a ser hospitalizado, leva você a perturbar os médicos nos prontos atendimentos. Você toma remédio e não sara. Você realiza exame e não descobre nada. Será que está acontecendo com você? Que você não para raciocinar. Nós vamos voltar no segundo vídeo já. Esse é o primeiro, tá? Obsessão, chama esse vídeo. Número 1, nós vamos voltar no segundo. Aí você vai procurar seguir para você entender o passo a passo, tá bom? Um grande abraço.